Livraria Espírita Culto no Lar. Eram aqueles dias de setembro de 1965 os mais felizes da minha vida. Os Beatles estavam no auge do sucesso. Os Rolling Stones faziam frente aos Beatles, com suas músicas loucas. A Jovem Guarda, comandada por Roberto Carlos, me ria com muitos corações. O som de Renato e seus Blue Caps era alucinante. Eu estava completando 15 primaveras, mais precisamente no dia 15, dia este que coincidia com o grande baile das debutantes em minha Indaiá do Sul, pequena cidade do interior do estado de São Paulo. Meus pais eram de família tradicional da cidade, os Martins, e, para eles, era muito importante que a sociedade toda estivesse presente para verem o meu debut. Eu estava me esquecendo, meu nome é Regina e sou filha única. Os preparativos eram grandes, experimentar o vestido todo branco, caprichar no cabelo, maquiagem, tudo tinha que estar impecável. A semana que antecedia o grande baile foi uma loucura total. Eu estava muito ansiosa, nem conseguia dormir direito, só pensando na grande noite. A hora tão esperada chegou e papai todo pomposo me colocou no banco traseiro do seu Ford Galaxy e junto com mamãe nos dirigimos à grande festa. Lá chegando, fui encontrar a minha patota, Rosinha, Cristina e Lourdes, todas amigas inseparáveis. Depois de muitas fofocas e de colocarmos os assuntos em dia, eu e as demais debutantes fomos chamadas para uma antessala a fim de nos prepararmos para o início da grande noite. O salão principal estava como num sonho, do teto saíam tiras enormes de papel crepom rosa alternadas por tiras azuis, formando no centro uma grande flor. As mesas estavam com toalhas rosa, combinando com as cadeiras e as tiras no teto. Foi quando Rosinha despertou-me e disse que a festa iria começar. Nesse momento, o mestre de cerimônia convidou todas as debutantes para se dirigirem ao corredor que dava entrada ao grande salão, para que nos preparássemos, pois o grande evento iniciaria. Depois de tudo pronto, o mestre de cerimônia começou a chamar os nomes das debutantes. Ao ouvir o meu nome alto e em bom tom, Senhorita Regina Martins, um calafrio enorme tomou conta de meu corpo. Com passos firmes fui até o meio do salão, onde papai me esperava junto aos outros pares para a grande valsa, tão esperada pelas debutantes. Foi naquela noite memorável que conheci Fabrício. O baile estava maravilhoso, lindos pares bailavam no salão ao som da orquestra que tocava Rei Conniff. Em dado momento, meus olhos cruzaram com os de um rapaz que estava do outro lado do salão. Notei que ele estava me olhando. De repente, ele se levantou e veio em minha direção. Era um rapaz elegante, bem vestido, olhos azuis, um gato. Vivia a plenitude de seus 18 anos. Todo formoso, convidou-me para dançar. Fiquei pensando naqueles fragmentos de segundos. Será que é comigo que ele está falando? E ouvi novamente a pergunta. A senhorita quer dançar comigo? Foi então que nossos olhares se entrelaçaram novamente e eu, quase que fascinada, me levantei e saí a bailar com ele. A grande verdade é que dançamos o tempo todo e, a partir daquela noite, começamos a namorar. Fabrício Gomes era filho do Sr. João Gomes e de Maria, família de classe média, trabalhava no único banco da cidade. Gostava de bebericar com seus amigos e, muitas vezes, chegava aos nossos encontros um pouco alterado em seu humor, em razão da bebida. Eu achava normal, pois todos bebiam e era natural que ele o fizesse. O tempo ia passando, já estávamos com 2 anos de namoro e comecei a perceber que a frequência com que Fabrício chegava alcoolizado para namorar era maior. Mas como eu não conhecia a realidade do alcoolismo, achava aquilo coisa da juventude e que, quando nós casássemos, pararia de beber com aquela frequência.
papai sempre foi muito severo comigo e, no decorrer desses anos de namoro, ele sempre vinha me alertando sobre o fato de Fabrício beber muito. Mas estava cega de paixão e não percebia nada. Certa noite, tínhamos combinado de ir ao cinema, pois estava passando o grande clássico Moisés. Por volta das 19 horas, tomei meu banho e produzi-me toda para receber o meu amado. O tempo passava e nada de Fabrício. Comecei a ficar impaciente. Eram 20 horas e 30 minutos quando ele surgiu totalmente embriagado, querendo justificar seu atraso, dizendo que, ao sair do banco, foi tomar um aperitivo com seus colegas de trabalho e acabou se atrasando para o nosso encontro. Ele estava tão alcoolizado que nem conseguia parar em pé. Fiquei muito triste com o ocorrido, mas também furiosa, pois tinha perdido o filme que todos estavam esperando na cidade. Depois de tomar um café bem forte, que eu fiz, Fabrício foi embora cabisbaixo e envergonhado. No outro dia bem cedo, veio ter comigo e se desculpou pelo ocorrido, prometendo-me que aquele fato nunca mais se repetiria. Alguns dias se passaram, tudo continuava como de costume e eu continuava estudando no Colégio das Irmãs, fazendo o curso normal, correspondente, hoje, ao curso de magistério enquanto Fabrício continuava trabalhando no banco. Fabrício era muito ciumento e toda vez que ele ingeria bebida alcoólica ficava muito violento. Certo dia eu tinha ido à casa de Cristina para estudar para a prova de matemática e Fabrício tinha ficado de me buscar às 18h30 para me acompanhar até minha casa. Quando ele chegou, notei que estava um pouco alterado pela bebida. Despedi-me de minha amiga e, no caminho de casa, começamos a discutir, pois o questionei quanto à bebida. Foi nesse momento que Fabrício me deu um tapa no rosto e me disse que poderia ir para casa sozinha, pois ele não queria ninguém o perturbando, era maior de idade, bebera como sempre, não tinha exagerado. Aquele dia foi muito triste para mim, chorei muito e não contei nada a ninguém. No outro dia, logo cedo, Fabrício veio me procurar, novamente me pedindo desculpas e dizendo que aquilo nunca mais iria acontecer. Como toda mulher que ama, confia, eu lhe dei mais uma oportunidade, achando que aquele fato não iria mais se repetir. Continuávamos nosso namoro, já tinha me formado e Fabrício continuava no banco. No final do ano de 1972, Fabrício pediu-me em casamento, prometendo que tudo iria mudar, e que só viveria para nós dois. Levei ao conhecimento de meu pai a proposta de casamento de Fabrício e papai foi muito enfático, dizendo que ele não confiava muito nele, porque ele continuava a beber e isto poderia trazer muitos desgostos para mim. Eu disse ao meu pai, com muita convicção, que correria este risco, pois o amava muito e ele era o homem de minha vida. No mês de maio de 1973 nos casamos, e eu estava muito confiante, acreditando que com o passar dos anos meu Fabrício pararia de beber. Nossa festa foi muito linda. Papai, naquela noite, nos presenteou com uma casa e nos deu uma viagem ao Nordeste. Tudo eram mil maravilhas e nesse período Fabrício parecia outro homem, quase não bebia e era muito atencioso em casa, comigo. O tempo passava e tudo transcorria normalmente. Certo dia, fomos convidados para uma festa de aniversário na casa de um dos gerentes do banco, onde Fabrício trabalhava. Chegamos cedo e eu fui conversar com a dona da casa, assim como algumas amigas que estavam presentes. Meu marido ficou na edícula com seus amigos, onde estavam assando a carne que iria ser servida aos convidados. A festa transcorria normalmente, muita alegria, muitos assuntos, até que, ao redor das 22 horas, algumas pessoas comentavam que um dos convidados da festa estava totalmente embriagado, fazendo gracinhas, sendo inconveniente com os presentes. Foi aí que me perguntei:
Será que é o meu marido? E com muita tristeza, constatei ser ele. Fui-lhe falar, e ele me destratou diante de todos os presentes. Começamos a discutir, e foi muito triste aquela situação. A festa acabou para nós. Um de nossos amigos procurou intervir e afastou Fabrício para o quintal procurando acalmá-lo. Fiquei muito envergonhada com o ocorrido e tive que aguentar aquela situação até o final da festa, pois Fabrício não queria ir embora de forma alguma, continuando a beber. Eram altas horas e quase todos já haviam ido embora, somente, então, consegui convencer Fabrício a ir também. Despedimo-nos dos presentes, pedi desculpas aos donos da casa pelo ocorrido e eles prontamente aceitaram, entendendo a situação. Ao sairmos, solicitei de Fabrício as chaves do carro para que pudéssemos retornar à nossa casa. Ele se irritou muito e disse que não estava alcoolizado, que só bebia socialmente e que estava em condições de dirigir o carro. Não tive alternativa a não ser dar a chave a ele. Como sempre fui religiosa, e de família católica, comecei a rezar para que nada nos acontecesse. E com a graça de Deus, conseguimos chegar em casa sãos e salvos. Ao entrarmos, tentei dialogar com ele, foi quando começou a me agredir com palavrões e me esbofeteou, dizendo que não era um alcoólatra e que tinha total controle sobre a bebida, porque bebia por prazer. Machucada moral e fisicamente, corri para o nosso quarto, trancando-me, morrendo de medo de que ele conseguisse entrar e viesse me agredir novamente. Fabrício estava transtornado, esmurrava a porta com todas as suas forças, gritando, xingando e assim ficou por muito tempo até que o cansaço tomou conta dele, levando-o a adormecer no chão, em frente ao nosso quarto. Na manhã seguinte, acordei bem cedo e, ao abrir a porta, deparei-me com meu marido ainda deitado no chão, totalmente sujo, pois ele tinha vomitado e feito suas necessidades ali mesmo, se molhando todo. Fiquei muito triste com aquela cena, pois aquele não era o Fabrício que eu conheci. Aquele rapaz dócil, inteligente e respeitador. Foi quando ele acordou e tomou conhecimento de seu estado, muito envergonhado, começou a chorar. Vendo aquela cena, também comecei a chorar. Abraçamo-nos e ele, novamente, pediu-me perdão, ajoelhando-se aos meus pés, dizendo que nunca mais faria aquilo novamente. Passaram-se alguns meses do ocorrido e o nosso casamento parecia ir bem. Era primavera, eu fui ao meu ginecologista para fazer exames de rotina, quando recebi uma notícia fantástica: estava grávida. Muito feliz, não via a hora de chegar em casa para contar a Fabrício. Produzi-me toda e me pus a esperar o meu querido. Quando ele chegou, lhe contei a novidade e ele ficou muito feliz com a notícia. Fomos comemorar, jantando na única churrascaria da cidade. Foi uma noite memorável, Fabrício estava muito feliz, conversamos muito sobre o nosso futuro e o de nossos filhos, sim, filhos, pois Fabrício queria ter mais filhos. Naquela noite, no decorrer do jantar, tive muito medo de que Fabrício viesse a beber, mas ele tomou refrigerante, me acompanhando e tudo foi só felicidade. No dia 3 de março de 1975, fui internada de madrugada na Santa Casa de Misericórdia de Indaiá do Sul, com as dores do parto. Sofri muito, pois a criança só veio a nascer ao meio-dia. Meu marido passou a madrugada e toda a manhã esperando, muito nervoso, o nascimento de nosso primeiro filho. Ao meio-dia, aproximadamente, o médico lhe chamou e disse: Fabrício, é uma linda menina. Fabrício, muito emocionado, agradeceu ao médico e, com sua permissão, adentrou o quarto, me abraçou e queria ver nossa filhinha, que logo foi trazida à sua presença pela enfermeira. Ficamos muito tempo, eu e Fabrício, venerando a nossa pequena Sara. Foi o nome que demos a ela.
Logo depois, a enfermeira veio buscá-la para levar ao berçário. Fabrício, então, deu-me um beijo e disse-me que iria à casa de seus pais, comunicar o nascimento de nossa filha e passaria no banco, para também avisar seus colegas. Papai e mamãe logo chegaram para nos visitar. Era só alegria. Da janela do quarto dava para ver o sol se pondo naquele dia de pura felicidade. À noite Fabrício voltou ao hospital com flores, charutos para distribuir aos médicos e aos funcionários. Notei que ele estava um pouco alto, ou seja, estava meio embriagado, mas como era uma noite especial, pensei que era só para comemorar aquele momento. Depois de muito tagarelar, já cansado, se deitou na cama reservada aos acompanhantes e dormiu a noite toda. No dia seguinte, tive alta do hospital e fomos para nossa casa. Os dias transcorriam felizes, a não ser pelo fato de notar que Fabrício tinha voltado a beber, pois todos os dias, com raríssimas exceções, chegava em casa alcoolizado e meu martírio recomeçava. Era discussão atrás de discussão. Ele não tinha paciência com a nossa Sara, irritava-se com o seu choro, só ia dormir depois de muita reclamação. Passei noites e noites em claro, pois ficava com muito medo de ele acordar e vir a agredir nossa filha. O tempo passou e chegou o dia do primeiro aniversário de nossa querida filhinha. Eu estava num dilema muito grande, faria a festa ou não. Eu temia que Fabrício pudesse estragá-la. Naquele dia, esperei meu marido chegar do banco e aproveitei o fato de ele não ter bebido muito e lhe perguntei o que achava de fazermos uma festinha só para os nossos familiares. Argumentei, ainda, que convidaríamos as minhas amigas e os funcionários do banco. Fabrício concordou, pois gostava muito de nossa filha. Eu tinha 2 maridos em casa, um bom, responsável, trabalhador, e outro violento, nervoso, inquieto, quando bebia. Mas eu continuava a amá-lo e tinha esperança de que um dia tudo isso acabaria e ainda seríamos muito felizes. Liguei para nossos familiares e minhas inseparáveis amigas, assim como Fabrício convidou alguns funcionários mais chegados do banco, marcando para as 19h30, a festinha tão esperada. Encomendei alguns salgadinhos, refrigerantes e mandei fazer um bolo todo enfeitado, que ficou muito lindo. Fabrício, como eu temia, encomendou 2 caixas de cervejas. No horário, os convidados começaram a chegar. Cada um trazia uma lembrancinha para a aniversariante. Era só alegria. Papai e mamãe não se cabiam de tanta felicidade, pois sua netinha estava completando o seu primeiro aninho. Meus sogros também compartilhavam de nossa felicidade. Minhas amigas, Lourdes, Cristina e Rosinha ajudavam-me a servir os quitutes e refrigerantes aos convidados. Ao redor das 21h, chamei todos os presentes para que viessem cortar o bolo e cantar o parabéns pra você, tão tradicional em todo o mundo. Todos se achegaram à mesa e íamos começar a cantar, quando Fabrício adentrou o local, visivelmente embriagado, fazendo gracinhas inoportunas, falando coisas ridículas, perturbando totalmente o ambiente. Para que as coisas não se complicassem mais, meu pai, discretamente, o retirou do ambiente, com a desculpa de que precisava lhe falar urgentemente. Eu não sabia o que fazer, envergonhada pelo ocorrido. Todos os presentes notaram a situação, mas, como eram educados, disfarçaram, começando a cantar o parabéns pra você. Lourdes veio em meu socorro, levando-me para o meu quarto, pois eu estava muito abatida e nervosa. Tentando me acalmar, serviu-me um copo com água e açúcar, me dizendo: Querida Regina, eu preciso lhe falar. Está acontecendo uma coisa muito grave com seu marido. Todas as pessoas de nosso convívio estão percebendo que ele é um alcoólatra, você também sabe. Ele sabe, mas não admite.
Aí está o grande problema. Neste momento interrompe Lourdes dizendo: mas alcoólatras não são aqueles que ficam caídos na rua, nas calçadas. Os andarilhos. Lourdes respondeu: não, minha querida, alcoólatras são aqueles que têm compulsão pelo consumo de álcool. Fabrício é um destes e precisa de tratamento. Conversamos bastante e Lourdes conseguiu passar alguns conceitos novos que eu desconhecia sobre o alcoolismo. Bem mais calma, voltamos para o ambiente de nossa festinha e a situação já estava sob controle ou contornada, pois papai conseguiu convencer Fabrício a se comportar. Corri ao encontro de minha querida filha e a abracei com muita força contra o meu peito. A essa altura já era tarde e alguns convidados estavam indo embora. Fui me despedindo de cada um, pedindo desculpas pelo ocorrido com meu marido. Todos foram unânimes em compreender a situação, muitos me abraçaram e me confortaram. Os últimos a irem embora foram os meus pais e os meus sogros, que concordaram que Fabrício precisava de ajuda. Depois de ter arrumado todas as coisas e pôr Sara para dormir, notei a falta de Fabrício. Fui procurá-lo pela casa e ele estava deitado no sofá, dormindo, melhor dizendo desmaiado. Com muita pena de meu marido, peguei uma manta e o cobri, depois sentei no sofá à sua frente e, olhando para ele, comecei a chorar, lembrando os nossos momentos felizes. Lembrei-me também das palavras de minha amiga Lourdes, dizendo que ele era um alcoólatra. Lembrei-me do início de nosso casamento, quando eu achava que ele, com o tempo, deixaria de beber, pois ainda era muito jovem e era coisa da juventude. E assim pensando, acabei adormecendo no sofá, acordando de madrugada morrendo de frio. Verifiquei que Fabrício ainda dormia. Arrumei a manta sobre ele e fui para meu quarto dormir, tendo tomado uma decisão muito importante. Eu jamais iria desistir de meu marido e iria fazer tudo para ajudá-lo. Na manhã seguinte, o filme se repetiu novamente com Fabrício vindo bater à porta de nosso quarto, pedindo perdão pelo que tinha feito. Aproveitei a oportunidade e passei a lhe explicar que ele estava muito doente, pois tinha problemas com o álcool e que precisava de tratamento. Ele, imediatamente, começou a se defender, dizendo que não era alcoólatra, que as pessoas estavam exagerando sobre o seu modo de beber. Disse, também, que bebia com seu dinheiro e que ninguém tinha nada com isso. Como já tinha visto estas cenas em outras oportunidades, compreendi que nosso diálogo não ia levar a nada, deixei que ele colocasse tudo para fora e me calei. Depois que falou tudo o que queria, se retirou do nosso quarto, batendo a porta e saindo de casa. Fiquei preocupada com ele e logo depois liguei ao banco para saber se ele tinha ido trabalhar e uma funcionária, de minha confiança, confirmou-me que ele estava trabalhando. Passados alguns meses, nossa vida continuava no mesmo ritmo, ou seja, todos os dias, com raríssimas exceções, Fabrício chegava em casa alcoolizado e eu procurava não discutir com ele para que as coisas não se complicassem mais. Normalmente, à tarde, antes que ele chegasse, eu pegava nossa filha e a deixava na casa de meus pais, que vinham me ajudando muito, pois sabiam do meu drama. Papai já tinha me dito que, quando quisesse voltar para casa, as portas estariam abertas. Naquela noite, ao chegar, meu marido estava diferente, pois sempre perguntava pela nossa filha, coisa que não ocorreu. Ele estava muito quieto. Perguntei-lhe o que havia acontecido e respondeu-me, muito nervoso, que havia sido demitido do banco. Aquela notícia caiu em cima de mim como uma bomba. Procurei uma cadeira e me sentei, desnorteada. O que seria de nossa vida, a partir daquele momento? Fabrício balbuciou algumas palavras e, gesticulando muito, saiu batendo a porta da sala com toda a força. Comecei a pensar em como íamos viver, pois,
embora meus pais tivessem algumas posses, nós nunca dependemos deles. Fabrício não admitiria nem cogitar isso, pois era muito orgulhoso. A partir daquele dia, tudo desmoronou em meu lar. Fabrício não conseguia outro emprego, pois sua fama de alcoólatra corria por toda a cidade. O seu consumo de álcool se acentuava cada vez mais. Todo dia era a mesma coisa, ele saía cedo de casa dizendo que ia procurar emprego e voltava totalmente embriagado. Papai tentou ajudá-lo, fazendo alguns contatos com amigos, mas toda vez que Fabrício ia a uma entrevista, os contratantes não o aceitavam devido à sua condição. E ele ficava mais nervoso e bebia. Certo dia, papai o chamou para que tivessem uma conversa, procurando alertá-lo do que vinha acontecendo, dizendo a ele que precisava se tratar. Mas em vez da conversa ser positiva, foi desastrosa, pois Fabrício acabou discutindo com papai e a situação piorou entre os dois. Desesperada, preocupada com o rumo que as coisas estavam tomando, pedi socorro à minha amiga Lourdes, que, imediatamente, se prontificou a me atender. Marcamos nosso encontro para uma sexta-feira, à tarde, quando tomaríamos um chá e conversaríamos, aproveitando que meu marido nessa hora, normalmente, não estaria em casa. Na hora marcada, minha amiga chegou. Recebi-a com um grande abraço e fomos para a cozinha, onde já havia preparado o nosso chá com torradas e, entre uma xícara de chá e outra, começamos a conversar. Foi aí que desabafei, contando coisas muito íntimas à minha amiga, como eu vinha sofrendo com as agressões de meu marido, física e moralmente. Contei a ela que, certo dia, ele chegou em casa totalmente embriagado e queria fazer sexo comigo. Foi muito difícil manter relações sexuais com um homem totalmente embriagado, sujo e fétido. Mas, para que a situação não complicasse mais, consenti. Só Deus sabe o que passei. Aproveitando aquele momento de desabafo, continuei. Nossa filha estava crescendo com medo do pai, pois todas as noites, era a mesma coisa, ele chegava em casa e discutia comigo. Era a comida sem sal, o café sem açúcar, se Sara fizesse qualquer coisa, ele já queria bater na menina. Eu sempre procurava contornar a situação. Ora levando-a para a casa de meus pais, ora escondendo-a no quarto, dizendo a ele que ela estava dormindo. Certa noite, chegou em casa embriagado como sempre, fui tentar dialogar com ele, dizendo que precisava se tratar, no entanto, meu marido começou a me agredir com palavrões, dizendo que, quando ele não estava em casa, eu o traía com outros homens. Fiquei muito humilhada e triste com suas acusações, pois nunca tive olhos para outros homens. Embora tivesse uma vida difícil com ele, eu o amava muito. Precisei sair pelos fundos da casa, com minha filhinha, correndo para a casa dos meus pais, que me acolheram muito bem, como sempre. Deixei-o sozinho, pois as coisas poderiam ter um fim trágico, tal era a situação de raiva e ódio que ele expressava naquela hora. Lourdes pacientemente me ouvia com muita atenção. Carinhosamente falou-me. Querida Regina, você já ouviu falar em uma casa espírita, em nossa cidade, que trabalha com alcoólatras? Eu respondi que não. Lourdes, então, começou a me explicar que nesta casa espírita, que se chama Francisco Cândido Xavier, existe um grupo de apoio aos alcoólatras intitulado DESA Departamento de Socorro aos Alcoólatras. Este grupo se dedica à recuperação de pessoas que têm problemas com alcoolismo. Foi quando perguntei. Não são nestas casas que baixam espíritos? Não é bem assim, minha querida. Trata-se de uma reunião de apoio, onde os tarefeiros da casa trazem informações, esclarecimentos e orientações às pessoas que são dependentes do álcool. E oferecem, ainda, como complementação, a chamada fluidoterapia.
Mas o que é fluidoterapia? Segundo o que eu aprendi lá, trata-se de uma troca de energias fluídicas, de tal forma que quem o recebe passa a se equilibrar física e espiritualmente, mais conhecido como passe espiritual. Você não gostaria de conhecer este trabalho? Eles acontecem todas as quintas-feiras, às 20 horas. Se você quiser, eu a levo lá e a apresento ao coordenador do grupo, o Sr. Humberto, pessoa boníssima e muito esclarecida. Tenho certeza de que muito a ajudará com o seu problema. Como minha família era católica, fiquei meio receosa com o convite, mas disse que iria pensar. Acabamos de degustar nosso chá com torradas e minha amiga despediu-se, pois estava com medo de que Fabrício voltasse. Disse-me que aguardaria um contato, se eu resolvesse aceitar o seu convite. Lourdes saiu, fui correndo buscar Sara, que tinha deixado na casa dos meus pais. Assim que chegamos em casa, pedi a ela que fosse tomar seu banho e ficasse limpinha, pois seu pai já estava para chegar. Corri para fazer o jantar. Fiz um prato gostoso bife acebolado com batatas fritas, de que Fabrício gostava. Como ele não chegava, eu e minha filhinha fomos jantar. Já era tarde e nada do Fabrício chegar. Sara já havia ido dormir e eu estava na sala vendo televisão. Adormeci, pois não aguentei esperá-lo. Já de madrugada, acordei assustada, estavam batendo a porta. Ao abri-la, deparei-me com um policial dizendo-me que Fabrício tinha caído na rua e tinha sido levado para o hospital, pois ferira a cabeça. Desesperada, liguei para os meus pais, contando o ocorrido e pedindo que mamãe viesse ficar com Sara, e que ligasse para o Sr. Gomes e D. Maria, pais de Fabrício, avisando-os do ocorrido, para que eu pudesse ir ao hospital. Papai e mamãe atenderão, prontamente, ao meu pedido, vindo em meu socorro. Assim que eles chegaram, peguei algumas coisas de uso pessoal, uma blusa e saí apressada para o hospital. Lá chegando, fui procurar o médico de plantão, e disse-me que não era nada grave, mas que Fabrício tinha chegado ao hospital com um teor alcoólico muito alto, quase em coma. Disse, também, que ele sofrera um acidente, caindo na rua batendo violentamente a cabeça na calçada. Explicou-me, ainda, que meu marido teria que ficar em observação pelo menos por 48 horas. Minhas pernas bambearam e quase desmaiei, sendo amparada pelo médico que imediatamente me socorreu, levando-me até uma antessala solicitando à enfermeira, que trouxesse um copo com água para que eu pudesse me refazer. Assim que melhorei, pedi ao médico autorização para ver o meu marido e ele mesmo levou-me até o quarto, onde Fabrício se encontrava. Ao entrar no quarto, levei um choque muito grande, pois ele estava com a cabeça toda enfaixada, totalmente imóvel, tomando soro, num sono profundo, se assim posso falar. Fabrício ficou 2 dias internado e minha vida se resumia a ir ao hospital para vê-lo e cuidar de nossa Sara e da casa. Assim que teve alta do hospital, voltou para casa e as primeiras semanas foram tranquilas, pois estava mais calmo, não saía de casa. Chegava até a conversar longamente com nossa filha e comigo. Mas notei que, com o passar do tempo, ele ficava mais nervoso, não dormia direito, e assim foi. Até que certo dia, disse-me que iria sair, para procurar emprego. À noitinha, eu e Sara já havíamos jantado e estávamos na sala vendo televisão, quando Fabrício chegou. E foi com muita tristeza que constatei que ele estava alcoolizado. Já não era mais aquele homem calmo, dócil, mas sim o homem doente, violento, precisando de ajuda. Quando tomei coragem e pedi para que Sara fosse ao seu quarto, comecei a questioná-lo sobre por que continuava bebendo, se machucando moral e fisicamente.
Falei a ele que eu e Sara o amávamos muito e ele novamente retrucou dizendo que não era alcoólatra e que só estava bebendo para esquecer os problemas. Pararia de beber quando quisesse. Assim dizendo, deu um murro sobre a mesa, falando palavrões, me ofendendo. Notando que a situação poderia se complicar ao ponto de me bater, como já havia feito em outras oportunidades, calei-me e deixei que ele colocasse tudo para fora. Como eu não reagi, acabou se cansando, foi para a cozinha e pegou o prato de comida que eu havia deixado na mesa, começou a comer. Depois de ter comido, coisa rara, pois quase não se alimentava quando alcoolizado, foi para a sala, deitou-se no sofá e adormeceu. Eu aproveitei este momento, peguei a Sara que estava em seu quarto, levei-a para o meu, foi quando ela me perguntou por que papai bebia tanto assim. Comovida com aquela situação, falei a ela que papai era doente e precisava de tratamento. Que papai não era ruim, mas precisava de ajuda. Depois de muito conversarmos, Sara adormeceu junto a mim em nossa cama. Foi então que comecei a me lembrar da conversa que tive com Lourdes e resolvi, na manhã seguinte, procurá-la para combinarmos minha ida àquela casa espírita. Eu tinha esperanças de encontrar lá a tão almejada ajuda para meu marido e, assim, neste estado de reflexão, acabei adormecendo. No dia seguinte, acordei e, verificando que minha Sarinha continuava dormindo tranquilamente, levantei e fui olhar se Fabrício ainda estava dormindo. Ele já havia saído. Tomei meu banho, meu café, e depois que Sara acordou e tomou seu café, disse a ela que iria levá-la à casa da vovó, pois eu precisava sair. Lá chegando, contei à mamãe o que vinha acontecendo e que minha amiga tinha me convidado para conhecer um grupo espírita que trabalhava na recuperação de alcoólatras. Falei que havia resolvido procurá-los, pois estava sofrendo muito. Afinal, Lourdes havia me dito que lá eu poderia encontrar ajuda para o nosso caso. Mamãe, embora católica, já tinha ouvido falar desse grupo que já havia ajudado muitas famílias e concordou que eu o procurasse. Liguei para Lourdes e marcamos de irmos à reunião aquela noite mesmo. Assim sendo, apressei-me a voltar para casa, com minha filha, pois Fabrício poderia voltar e eu queria estar lá. Naquela tarde, fiquei muito apreensiva, pois tinha medo de que Fabrício não me deixasse sair, embora fosse falar a ele que iria à minha mãe com Sara. Quando foi lá pelas 19 horas e, como ele não havia chegado, peguei Sara e corri para a casa de minha mãe, como combinara. Lourdes passou na casa de minha mãe para me pegar e, por volta das 19 horas e 45 minutos, estávamos chegando à casa espírita. Eu estava muito apreensiva, era a primeira vez que eu ia a uma reunião deste tipo. Ela me apresentou ao seu Humberto, coordenador da reunião, e ele, muito simpático, colocou-me bem à vontade, dizendo que a reunião já iria começar e que minhas dúvidas poderiam ser esclarecidas no final da reunião. Comecei a observar o recinto e pude perceber que se tratava de um lugar bem simples, com uma mesa grande rodeada por cadeiras e uma toalha linda com detalhes em crochê, na cor azul clara. Na plateia, onde estávamos sentadas, as cadeiras eram de madeira simples, 2 quadros na parede, um de Jesus e outro de um senhor de aspecto sisudo e sério, que mais tarde fiquei sabendo tratar-se de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. A reunião iniciou-se pontualmente às 20 horas. O senhor Humberto, que já estava sentado à mesa, levantou-se e, saudando a todos, disse assim: que a paz do nosso Divino Mestre Jesus esteja presente no coração de cada um de vocês. Todas as nossas reuniões se iniciam com uma prece e gostaria que todos me acompanhassem. Deus, nosso Pai, abençoe nossa reunião neste instante, que tudo que aqui se fale possa vir contribuir para ajudar nossos irmãos alcoólatras. Que os mentores espirituais, que de há muito aqui já estão,
possam nos intuir, nos ajudar em nossa tarefa. Que assim seja. Continuando, disse. As pessoas que estão vindo a esta casa pela primeira vez são as pessoas mais importantes desta reunião. Somos um grupo de apoio espírita intitulado DESA Departamento de Socorro aos Alcoólatras, que tem como objetivo maior levar a conscientização dos problemas do alcoolismo aos nossos irmãos que nos procuram. Nossa reunião se divide em 3 partes. A primeira parte é evangélica, onde um de nossos tarefeiros faz uma pequena palestra, de no máximo 20 minutos, trazendo um tema evangélico para nossa reflexão. A segunda parte é a fluidoterapia, ou seja, a transfusão de energias, ou o passe, como é mais conhecido na casa espírita. É nesse momento que os amigos espirituais, médicos, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras e familiares que já deixaram o seu veículo físico, vêm ao nosso encontro, ajudando-nos, física e espiritualmente, nos trazendo o equilíbrio tão necessário. Finalmente, na terceira e última parte, temos a terapia de grupo, ou seja, a espelhoterapia, como é conhecida em nossa casa. A terapia de grupo é como um espelho. Quando um assistido vem à frente para dar seu testemunho, outro se espelha em tudo que ele fala. Daí chamarmos a terapia de grupo também de espelhoterapia. Terminando sua fala, observou que a terapia de grupo é fundamental no tratamento do alcoólatra, pois é no grupo de apoio que ele começa a entender que é um alcoólatra, se espelhando em seus companheiros que têm os mesmos problemas, as mesmas ansiedades. Para encerrar, enalteceu a importância de a família participar dessas reuniões, dando assim maior segurança ao irmão em tratamento. Em seguida, ele convidou uma jovem senhora que também fazia parte da mesa, a senhora Ana, para que tomasse a palavra e desse início à reunião propriamente dita, trazendo-nos o Evangelho, como havia anunciado anteriormente. Ana, então, saudou a todos em nome de Jesus, e começou a falar sobre a parábola muito conhecida, a parábola do bom samaritano. Depois de discorrer sobre a parábola, com muita propriedade, conhecimento doutrinário e evangélico, despediu-se, deixando uma mensagem de paz e muita fé. Dando prosseguimento à reunião, Humberto anunciou que, a partir daquele momento, seria aplicada a fluidoterapia passe aos presentes, ressaltando que não seria obrigatória. Explicou, ainda, que, durante a aplicação do passe, ele teceria alguns comentários sobre o problema do alcoolismo. Eu estava vidrada no que vinha acontecendo, não perdendo nenhuma palavra de Humberto que, naquele momento, iniciou a explanação do assunto que me levou àquela casa. Dizia ele, com palavras firmes e esclarecedoras. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o alcoolismo é uma doença de caráter progressivo e incurável. Algumas doenças são de caráter progressivo e incurável e o alcoolismo não poderia fugir à regra. No mundo há 2 grandes grupos de pessoas, as que podem beber e as que não podem beber. As do primeiro grupo, aquelas que podem beber, vão a uma festa, seja um casamento, um aniversário, qualquer festa e, ao chegar, cumprimentam os anfitriões e passam a se relacionar com os presentes normalmente. Um dos garçons passa pelo local servindo uma bandeja com copos de cerveja, ele, educadamente, pega um copo e começa a beber. De repente, vê um amigo, que está em outra mesa, deixa o seu copo onde estava e vai ao encontro dele, cumprimentá-lo. Enquanto estão conversando, passa outro garçom, naquela mesa, servindo refrigerante, ele esquece que estava bebendo cerveja e se serve de um copo de refrigerante. O ato de beber álcool não é compulsivo nele. Não tem dependência para com o álcool, ou seja, se tiver bebida alcoólica, ele bebe, mas, se não tiver, ele nem sente falta. Os do segundo grupo são totalmente ao contrário. São os primeiros a chegar às festas e os últimos a sair.
não estão preocupados com os noivos, com a festa em si? São compulsivos para com o álcool e, enquanto há bebida alcoólica na festa, eles estão presentes, quase sempre dando vexames, se portando como os palhaços da festa. Em certo momento da fala de Humberto, uma das tarefeiras da casa convidou-me para receber o passe. Meio receosa, olhei para Lourdes e ela me fez um sinal de aprovação e, então, fui conduzida a uma sala, onde havia algumas cadeiras colocadas próximas às paredes e, em frente delas, algumas pessoas oravam. Foi quando a tarefeira que coordenava os passes pediu-me que sentasse em uma das cadeiras. A coordenadora falou algumas palavras de conforto e estímulo enquanto aquela pessoa que estava em frente à cadeira na qual eu estava sentada aproximou-se e, colocando a mão sobre a minha cabeça, também começou a orar baixinho, ficando assim por 1 minuto mais ou menos. Assim que recebi o passe, a coordenadora, gentilmente, levou-me de volta ao meu lugar, junto com as demais pessoas, que também haviam recebido os passes. Naquele instante, Humberto estava terminando sua fala, dizendo que iriam passar para a terceira e última parte da reunião, a terapia de grupo. Assim sendo, chamou o Sr. Rodolfo, que estava na plateia, para coordenar a terapia. O Sr. Rodolfo, humildemente, se dirigiu à mesa e saudando a todos, começou a falar. Eu sou um alcoólatra em recuperação. Frequento esta casa há 12 anos e foi aqui que aprendi que sou um alcoólatra em recuperação, que não posso ingerir o fatídico primeiro gole, pois, se assim o fizer, estarei caindo novamente no fundo do poço, ou seja, voltando a beber desenfreadamente. É aqui que eu busco minha sobriedade todas as quintas-feiras. Foi aqui que eu aprendi a falar. Hoje eu não bebo, amanhã eu não sei. E assim dia a dia, repetindo esta fala, estou sem beber há 12 anos. Eu não nasci alcoólatra. Eu me tornei alcoólatra. Comecei a beber muito cedo, junto aos meus amigos. Era nas festinhas de aniversário, nos belos, nas lanchonetes. E quando me dei por mim, já havia me tornado um alcoólatra, mas eu não sabia o que era, pois achava que bebia socialmente como todos. Foi então que, há 12 anos, meu patrão me convidou para vir a esta casa bendita e, aqui chegando, tomei consciência de que era um doente alcoólatra, através das palavras sábias de nosso dirigente, o Sr. Humberto. Hoje, procuro não faltar um dia sequer às reuniões. Assim falando, dirigiu-se aos presentes e perguntou se havia alguém que queria dar o seu depoimento. Como não houve nenhuma manifestação, o Sr. Rodolfo agradeceu a todos e passou a palavra ao Sr. Humberto. Retomando a palavra, teceu alguns elogios ao Sr. Rodolfo pelos seus 12 anos de abstinência, pela sua determinação e coragem de vencer o alcoolismo. E tendo em vista que a hora já se fazia avançada, 21h20, ele agradeceu a presença de todos e proferiu uma prece maravilhosa encerrando a reunião. Eu estava encantada com tudo o que havia visto naquela noite, naquela casa. Pensava comigo como as pessoas fazem um julgamento errado do espiritismo. Em nenhum momento da reunião, vi ou ouvi alguma coisa que viesse contra os princípios do cristianismo e, consequentemente, de Jesus. Pelo contrário, principalmente os coordenadores do grupo e os tarefeiros só traziam mensagens de otimismo, fé e perseverança, se apoiando no Evangelho de Jesus para ajudar as pessoas que àquela casa se dirigiam. Sem falar que naquela noite eu tinha aprendido o significado da palavra alcoólatra, passando a entender que meu marido era um doente alcoólatra. Enquanto estava voltada para minhas reflexões, Lourdes cutucou-me, disse que o Sr. Humberto estava me chamando à frente do salão, onde se encontrava a mesa. Eu e Lourdes, prontamente, nos dirigimos até ele. Ele, com aquela simplicidade que lhe era peculiar,
perguntou-me se havia gostado da reunião e se eu tinha alguma dúvida. Respondi-lhe que havia adorado a reunião, fora muito fraterna e esclarecedora. Foi aí que perguntei: como ajudar o meu marido, se ele não se acha um alcoólatra? Será muito difícil que ele aceite o convite para vir a esta casa. O Sr. Humberto nos respondeu, dizendo que o meu marido era um doente alcoólatra e que precisava de muito amor, carinho e respeito. O ideal era que ele passasse a frequentar as reuniões, mas sabe-se que é muito difícil o alcoólatra aceitar ajuda. Enquanto isto não acontecer, sugeriu-me que, se possível, eu passasse a frequentar aquela casa. Pois o plano maior estará fazendo um elo entre mim, meu marido, meu lar e minha filha. Iremos trabalhar em conjunto, disse-me. Eu, no meu lar, orando, fazendo o evangelho no lar, e eles, nesta casa bendita. Aguardemos o futuro. Quem sabe meu marido não toma consciência de sua doença e passe a frequentar esta casa, como outros já fizeram. E assim dizendo, despediu-se de nós, reforçando o convite para que na próxima semana pudéssemos voltar à reunião. Como a hora já se fazia avançada, quase 22 horas, nos apressamos para nossas casas, despedindo-nos de algumas pessoas que ali ainda estavam. No trajeto de volta à casa de mamãe, eu e Lourdes conversamos muito sobre o ocorrido naquela noite e ela se prontificou a me ajudar na tarefa de recuperação do meu marido. Chegando à casa de mamãe, nos despedimos com um forte abraço fraterno e eu, mais que depressa, entrei na casa onde ela me aguardava assistindo à TV. Mamãe me disse que Sarinha já estava dormindo e que estava tudo bem. Eu contei as novidades para ela, perguntei se Sara poderia dormir em sua casa naquela noite, e, mais que depressa, corri para casa, pois estava com medo que Fabrício já tivesse chegado. Parece que as preces daquela casa em que eu estivera já me auxiliavam, pois Fabrício ainda não havia chegado. Tomei um banho e fui para o nosso quarto dormir. Antes de me deitar, me lembrei das palavras do Senhor Humberto quanto ao Evangelho no lar e comecei a orar, pedindo a Deus e a Jesus que protegessem meu lar, principalmente o meu marido, para que ele tomasse consciência de sua doença. Orei o Pai Nosso e adormeci presa às minhas reflexões. Já era madrugada quando Fabrício chegou e, como sempre, acabou adormecendo no sofá, pois, nestes últimos meses, raríssimas vezes ele dormia em nosso quarto. Fui até a sala e verifiquei que ele estava em sono profundo. Como estava tudo normal, voltei ao nosso quarto e adormeci novamente. Os dias se sucediam e nossa vida continuava no mesmo ritmo. Fabrício, chegando alcoolizado em casa. Brigas, discussões e a rotina se mantinha com a única exceção de eu estar seguindo os ensinamentos do Sr. Humberto, qual seja, orando sempre, pedindo pelo meu marido e pelo equilíbrio do nosso lar. Passei a frequentar o grupo do Disa quase todas as semanas, só faltando quando Fabrício estava em casa, para não despertar nele qualquer dúvida de que eu estava frequentando um grupo de apoio, não dando assim motivo para desavenças. Numa das quintas-feiras que fui à reunião, o Sr. Humberto, com muita propriedade, na hora de sua exposição, começou a falar. O alcoolismo, esta chaga da humanidade, está presente em quase todos os lores. A sociedade hipócrita combate as drogas. Fala-se muito em crack, cocaína, maconha, barbitúricos, mas se esquecem, ou camuflam, uma das drogas mais consumidas no mundo que é o álcool. Pois é a droga lícita, barata, de livre acesso a todos. Já dissemos em outras oportunidades que o alcoolismo não tem cura, mas pode ser interrompido, controlado. Gostaríamos, nesta noite, de falar sobre as 05 regras básicas para deixar de beber. Primeira, conscientização. Somente por meio da conscientização a pessoa consegue deixar de beber.
Estar consciente é entender que o álcool está lhe fazendo mal, está lhe tirando sua família, seu caráter, sua saúde. Segunda, evitar o primeiro gole. Evitando o primeiro gole, a pessoa está consciente. A conscientização e o evitar o primeiro gole estão intrinsecamente ligados, pois, se estou consciente, eu estou evitando o primeiro gole. Se eu estou evitando o primeiro gole é porque estou consciente. Terceira, mudanças de hábitos. Todos os alcoólatras, com raríssimas exceções, fazem sempre tudo igual, o mesmo bar, a mesma rotina junto aos companheiros de copo, o mesmo rótulo, etc. A pessoa tem que dar uma guinada de 180 graus em sua vida, ou seja, mudar totalmente os seus hábitos. Leituras edificantes, afastar-se dos bares, procurar novas amizades, enfim, mudança total, nova vida. Quarta, frequentar um grupo de apoio é de fundamental importância. Quantas vezes o alcoólatra deve frequentar o grupo de apoio? Eu respondo, sempre. É no grupo de apoio que nosso irmão toma consciência de tudo o que estamos falando. É no grupo de apoio que ele vai adquirir forças para enfrentar o seu alcoolismo, se espelhando em seus companheiros, tomando consciência de que é um alcoólatra. É, finalmente, a quinta religiosidade. O alcoólatra se afasta de Deus, de Jesus, da religião. Ele só tem olhos para o álcool. É álcool de manhã, álcool à tarde, álcool à noite. Ele perde o seu referencial, vivendo somente para o álcool. Daí a importância fundamental da religião, independentemente de qual religião for. É por meio da religião que o alcoólatra começa a encontrar forças espirituais para vencer os seus vícios materiais e espirituais. Assim falando, o Sr. Humberto terminava sua exposição naquela noite inesquecível. A mensagem contribuiu sobremaneira para que eu entendesse melhor a problemática do alcoolismo, dando-me forças para continuar a luta pelo meu marido. Durante os meses em que frequentei o grupo, aprendi muito. O que me chamou a atenção foram os depoimentos dos assistidos que ali frequentavam. Um que me marcou muito foi de um senhor com aproximadamente 50 anos que, ao ser chamado para dar seu depoimento, levantou-se da cadeira com muita dificuldade e, a passos lentos, foi até a tribuna. Com palavras que saíam do fundo do seu ser, começou a narrar. Meu nome é Sabino, Sabino dos Santos. Eu também sou um alcoólatra em recuperação. Eu não nasci alcoólatra, eu me tornei um. Comecei a beber muito jovem, pois morávamos numa propriedade rural, onde minha família trabalhava cuidando da lavoura. Éramos 4 irmãos. Desde bem jovem, comecei a beber com os meus irmãos. Tínhamos o hábito de, depois da lida, ir para uma venda, perto da propriedade em que morávamos e tomávamos nosso aperitivo. Foi ali que comecei a ter contato com a bebida alcoólica. Depois de alguns anos nos mudamos para a cidade. Aí que as coisas desandaram mesmo. Pois, como era difícil conseguir emprego, passei a frequentar os bares, bebendo cada vez mais. Isto dificultou o relacionamento com meus familiares. Resolvi sair de casa e passei a perambular pelas ruas. Fiz amizades, não muito dignas e fui me afundando no vício. Já não tinha mais identidade, pois vivia só para o álcool. Certa noite havia bebido tanto que acabei caindo na rua, e quebrei uma de minhas pernas, sendo internado num hospital da cidade. Como lá não me davam bebida, acabei fugindo do hospital e, pelo fato de minha perna ainda não ter se recuperado do traumatismo sofrido, acabou ficando com defeito, como podem ver pela dificuldade que tenho de me locomover. De volta às ruas, me afundei no álcool novamente. Certo dia, estava deitado em um banco de uma das praças da cidade, quase em coma de tanto beber,
quando fui socorrido por um grupo de pessoas que me internaram numa casa especializada para alcoólatras e de lá fui encaminhado para essa bendita casa, que me acolheu de braços abertos. Hoje, não bebo mais, pois tomei consciência de que sou um doente alcoólatra. Ficaram as sequelas em meu corpo, mas sei que não posso ingerir o fatídico primeiro gole, pois, se assim o fizer, estarei voltando ao vício. Hoje, eu não bebo, amanhã a Deus pertence. 24 horas de sobriedade a todos. Se não fosse a força do Disa, não sei se suportaria o que tenho passado com meu marido. Mas nesse grupo, aprendi também a ter fé no futuro, aprendi que o amor suplanta tudo. Passaram-se alguns anos. Nossa filha, com 15 anos, cada vez mais linda, cursando o ensino médio. Foram anos muito difíceis, enfrentando os poréns de meu marido, as dificuldades no lar, mas continuei frequentando o Disa e sempre que podia levava minha filha às reuniões. Foi lá que ela aprendeu que seu pai era um doente alcoólatra. Por meio das reuniões, Sara adquiriu segurança emocional para entender seu pai e juntas tentarmos ajudá-lo. Infelizmente a situação de Fabrício nada mudou. Continuava bebendo, cada vez mais. Internava no hospital da cidade diversas vezes para desintoxicação, mas, quando saía, ele voltava a beber. Desde que saiu do banco não consegue emprego. Infelizmente, ninguém confia mais nele. Tornou-se um escravo do álcool. Vivíamos com os salgadinhos que eu fazia para vender e com a ajuda de meus pais que nunca nos desampararão. Certo dia, estava em casa, preparando os meus salgadinhos, quando recebi um telefonema do hospital dizendo que Fabrício tinha sido internado novamente. Corri para lá e fui recebida pelo Dr. Sérgio, médico que sempre o atendia, que me disse que a situação de Fabrício era muito grave, pois seu organismo estava muito debilitado, tendo contraído uma pneumonia e, por isso, precisava ficar internado para tratamento. Ao entrar no quarto, deparei-me com uma cena muito triste. Meu marido estava ligado a aparelhos para que pudesse respirar. Fiquei ali ao seu lado e, seguindo as orientações que tinha recebido no Disa, comecei a orar, pedindo a Jesus que ajudasse meu Fabrício e fiquei ali, ao lado de sua cama, várias horas, em meditação. A noite foi muito longa. Enfermeiras de plantão ministravam remédios a cada hora, seguindo as orientações do Dr. Sérgio. No outro dia, pela manhã, Fabrício começou a balbuciar algumas palavras incompreensíveis, estava ainda com muita febre, se debatia muito na cama. Foi quando o Dr. Sérgio chegou para vê-lo e, examinando-o, disse-me que ele estava convulsionando em razão da febre alta. Prescreveu alguns remédios e nos deixou, falando algumas palavras de alento. Nesse momento, papai, mamãe e nossa filha chegaram ao hospital para obterem notícias. Tentei tranquilizá-los, dizendo que Fabrício havia melhorado. Sara queria vê-lo de qualquer forma, mas eu disse que ele estava dormindo e que mais tarde todos poderiam visitá-lo, inclusive seus pais, também presentes. Aqueles dias foram muito difíceis para mim, pois Fabrício continuava a ter convulsões, delírios, ora falando coisas sem nexo, ora gritando. Febre alta, calafrios. No quinto dia de internação, eu estava cochilando na cama ao lado, e acordei com Fabrício me chamando, pedindo água. Devia ser umas 6 horas da manhã. Emocionada com a cena, mais que depressa, fui até o seu leito e, em prantos, abracei-o feliz por vê-lo melhor, dei-lhe o copo de água e ele, com muita dificuldade, sorriu para mim e adormeceu novamente. Por volta das 7 horas, o Dr. Sérgio veio vê-lo e eu, ansiosa, contei o ocorrido. Ele, então, depois de examiná-lo, informou que a febre havia baixado e que seu quadro clínico havia melhorado.
Dr. Sérgio disse que aguardaríamos mais alguns dias para ver se ele reagiria aos medicamentos. Se tudo corresse bem, poderia lhe dar alta logo, contanto que Fabrício continuasse o tratamento em casa, com total resguardo. Naquele dia minhas esperanças se reforçaram e, em prece, agradeci a Deus pela melhora de meu marido, e logo depois comuniquei a toda a família a boa notícia. Fabrício continuava melhorando. Certa manhã, ele pediu para ver a nossa filhinha Sara, pois estava com muita saudade. Liguei imediatamente para minha mãe, pedindo que viesse até o hospital e trouxesse Sara, pois o pai queria vê-la. Foi um reencontro emocionante. Fabrício abraçou a filha e ficaram muito tempo conversando. Em dado momento, chamou-me e disse: Querida Regina, eu não quero sofrer mais, preciso de sua ajuda, pois estou decidido a não voltar mais a beber. Ajude-me. Foi uma cena inesquecível. Nós nos abraçamos, pai, mãe e filha, e fizemos um voto de nos ajudarmos, reconstruindo o nosso lar. Naquele mesmo dia Fabrício teve alta do hospital e voltamos para casa com as recomendações do Dr. Sérgio, dizendo-lhe que não poderia voltar a beber, pois seu organismo estava muito fraco e poderia ser fatal. Começávamos nova vida. Foi quando aproveitei aquele momento propício e, pedindo ajuda aos mentores espirituais, como havia aprendido no DISA, contei a Fabrício que, tempos atrás, conheci uma casa bendita que me ajudou a compreender a situação em que vivíamos. Falei do grupo de apoio, da fluidoterapia, da espelhoterapia, das mensagens evangélicas que nos traziam a cada reunião, das inúmeras pessoas que estavam em recuperação. Falei, também, do Sr. Humberto, coordenador do grupo, homem com muita experiência em lidar com alcoolismo e que poderia ajudá-lo muito. Foi, então, que aconteceu o grande milagre, se assim posso chamar. Fabrício concordou em conhecer aquela casa, dizendo que ele já havia sofrido muito com o álcool e se aquela casa era tudo aquilo que eu havia dito, e que já havia recuperado muitas pessoas, ele queria conhecê-la. Assim, com uma força renovadora dentro de nós, comunicamos nossa filha que na próxima reunião do DISA, nós iríamos. Sara ficou felicíssima e, num abraço fraterno, selamos nosso intento. Feliz com a aceitação de meu marido, corri ligar para minha querida amiga Lourdes, contando-lhe as novidades. Combinamos que eu, Fabrício, Sara e Lourdes iríamos juntos à próxima reunião. Foi assim que, no dia 10 de outubro de 1990, numa quinta-feira, mais precisamente às 19h30, estávamos chegando à reunião do DISA. A casa, como sempre, estava lotada. Prontamente fomos recebidos pelo Sr. Humberto, que deu um abraço fraterno em Fabrício e depois, gentilmente, apresentou meu marido aos demais companheiros do grupo, pedindo que aguardássemos mais alguns minutos, pois a reunião logo iniciaria. Às 20 horas, em ponto, como de costume, o Sr. Humberto deu início à reunião, proferindo uma linda prece. Depois saudou a todos em nome de Jesus e disse que a pessoa que estivesse chegando àquela casa, pela primeira vez, era a pessoa mais importante da reunião. E assim dizendo, fez as explicações de praxe sobre o procedimento da reunião, passando, a seguir, a palavra a uma tarefeira da casa, de Stella, para que fizesse a mensagem evangélica. Fabrício escutava tudo, não perdendo nenhuma palavra. Foi, então, que a tarefeira, iniciando sua fala, nos saudou em nome de Jesus e nos trouxe um tema evangélico muito oportuno, o perdão das ofensas. Assim que terminou sua explanação, o Sr. Humberto retomou a palavra e anunciou que seriam ministrados os peces, dizendo, como sempre, que não era obrigatório.
Nesse momento, aproveitei a deixa e expliquei ao Fabrício que o passe era muito bom para qualquer pessoa, pois é o procedimento de transmissão de energias espirituais, fluidos, harmonizando tanto o físico como o espiritual. Se ele quisesse receber o passe, era só acompanhar a tarefeira, quando fosse convidado, e ela o encaminharia à sala de passes. Humberto, então, aproveitando aquele espaço de tempo em que eram ministrados os passes, começou a falar. O alcoolismo, esta chaga da humanidade, vem destruindo lores, famílias inteiras. Fala-se muito em drogas, cocaína, crack, maconha, barbitúricos, anfetaminas, mas a sociedade hipócrita procura não colocar o álcool como droga, pois é conveniente a ela. Todas as festas da sociedade são regadas a muito álcool. Quando arguimos alguma pessoa, dizendo que ela está bebendo muito, ela argumenta que está bebendo socialmente. Mas o que é beber socialmente? O beber social de um é diferente do beber social do outro. Se nós fizermos uma enquete aqui, neste momento, verificaremos que o beber social de cada um difere na quantidade. Para alguns, o beber socialmente é uma cerveja, para outros, podemos verificar que é meia dúzia. Assim, podemos constatar que não existe o beber socialmente. Para nós, que trabalhamos com grupos de apoio, alcoólatra é aquele que faz uso do álcool, o que difere um do outro é o grau etílico de cada um. Nesse momento, o Sr. Humberto foi interrompido por um tarefeiro da casa, avisando-o de que os passes já haviam terminado. Assim sendo, Humberto teceu mais alguns comentários sobre o alcoolismo e terminou sua fala, anunciando a terceira parte da reunião, chamando o Sr. Sabino que coordenaria a terapia de grupo. Como de costume, ele se apresentou aos presentes e deu seu depoimento, como sempre, muito marcante. Posteriormente, chamou mais alguns assistidos do grupo para fazer os seus depoimentos. Cada qual com uma história mais triste que a outra. Finalmente, depois de termos ouvido vários depoimentos, ele falou à plateia presente que aquele momento da reunião era muito importante, pois abriria um espaço para que aquele que quisesse dar seu voto de abstinência pudesse se manifestar. Foi nesse momento que Fabrício levantou sua mão e indagou se podia dar seu voto. Sabino, com olhar compreensivo, solicitou que viesse até a frente. Naquele momento eu estava pasma com a situação. Meu marido estava se dirigindo à frente da tribuna para dar o seu testemunho, seu voto, como era habitual, aos assistidos do grupo. Com a voz embargada, Fabrício começou a falar. Meu nome é Fabrício, estou com 43 anos de idade, bebo desde meus 18 anos. Tenho feito minha esposa, minha filha e, especialmente a mim, sofrer muito com o álcool, pois até pouco tempo fui um escravo dele. Comecei a beber nas festinhas, socialmente, mas como eu não sabia que era um compulsivo pelo álcool, fui aumentando minhas doses. Fiz muitas besteiras na minha vida. Fiz meus pais sofrerem muito. Eu tinha um emprego muito bom no banco de nossa cidade, mas por causa do álcool, fui despedido. Cheguei a agredir a minha querida esposa. Minha filha, que está aqui presente, tinha medo de mim. Fui internado no hospital de nossa cidade várias vezes, mas sempre que saía voltava a beber, pois não tinha noção do meu estado. Gostaria, nesse momento, de pedir, publicamente, desculpas à minha esposa e minha filha por tudo que eu as fiz sofrer. Nesta noite, ouvindo os esclarecimentos do Sr. Humberto, e os depoimentos que, diga-se de passagem, parecia que falavam para mim, começo a entender que sou um doente alcoólatra. Peço a Deus que me dê forças para me afastar deste vício maldito e que nunca mais ingira uma só gota de álcool.
Quero agradecer a esta casa, ao DISA, por terem me propiciado este momento feliz de minha vida. Desejo ainda 24 horas de sobriedade a todos, principalmente a mim. Eu não me continha de felicidade. Levantei-me e fui até ele abraçá-lo, juntamente com Sara. Todos os presentes aplaudiam aquela cena comovente. Retomando a palavra, o Sr. Sabino, muito emocionado, teceu alguns comentários, dando muita força moral a Fabrício e, em seguida passou a palavra ao Sr. Humberto, que, dirigindo-se ao meu marido, disse: Prezado irmão, hoje você está levantando uma bandeira contra o alcoolismo e nós do DISA estamos juntos nesta jornada, que não será fácil, mas não impossível. Firme-se em seus propósitos, pois você não está sozinho. Tenho certeza de que os mentores enviados de Jesus também nos auxiliarão nesta seara. Agradeça muito a sua esposa, que há muitos anos frequenta esta casa, sempre com muita fé e certa de que um dia você viria para o nosso grupo, fato este que ocorreu hoje. Assim dizendo, solicitou a todos que fizessem uma prece de agradecimento a Deus por aquele momento sublime e deu por encerrada a reunião. Aquela foi uma noite memorável. Estávamos todos muito felizes com o ocorrido e, juntos com Lourdes, que também partilhava de nossa alegria, fomos para casa comemorar. Lá chegando, servi uma mesa com chá e torradas para todos. Lourdes, após tomar o chá conosco, despediu-se, deixando palavras de conforto e força a Fabrício, que lhe agradeceu. Naquela noite, após Sara ter ido se deitar, eu e Fabrício ficamos ainda na sala conversando muito sobre o nosso futuro. Ele disse que tudo iria mudar, pois ele estava convicto de sua situação e faria de tudo para mudar seus hábitos e caso não o fizesse, cairia novamente no vício. Assim, reformulamos nossas expectativas para o futuro, seladas com um longo beijo. A seguir, em nosso quarto, nos entregamos ao amor. No outro dia, levantei-me bem cedo. Meu coração transbordava de alegria. Fabrício ainda dormia. Tomei o meu banho e fui preparar a mesa para nosso café da manhã. Sara se levantou e veio tomar o café, perguntando pelo pai. Notava-se no rosto dela os traços de alegria e felicidade. Respondi-lhe que seu pai ainda dormia, recomendando a ela que não o acordasse. Acompanhou-me no café, deu-me um longo abraço, um beijo, e foi para o colégio. Naquela semana, Fabrício permaneceu tranquilo. Na quinta-feira, dia da reunião do grupo do DISA, meu marido havia saído cedo, dizendo-me que iria procurar trabalho. Já eram 19 horas, e ele não chegara. Preocupada, liguei para minha confidente Lourdes, que nos esperava para irmos à reunião, contando-lhe o que estava ocorrendo. De repente, ouço o portão bater. Era Fabrício que entrava em casa. Ao recebê-lo à porta, notei, com muita tristeza, que ele havia bebido. Perguntei-lhe se ia à reunião. Ele me respondeu, bruscamente, que não estava se sentindo muito bem e que não estava em condições de ir. Questionei-o se havia bebido e ele me respondeu que tomara apenas um aperitivo para o jantar. Tornei a retrucar dizendo, mas e o seu compromisso de não beber mais? Ele me respondeu que era só um aperitivo e que isso não iria lhe fazer mal. Sentindo a gravidade do momento, peguei uma blusa e disse a ele que eu não faltaria nunca à reunião e o deixei falando sozinho. Chegando à casa de Lourdes, desabafei-me com ela, chorando muito. Ela então me confortou. Disse-me que na reunião iríamos encontrar o alento necessário. No trajeto da casa da Lourdes até a casa espírita, ela procurou me acalmar com palavras de carinho e conforto. Chegamos em cima da hora para a reunião, e o Sr. Humberto logo notou que Fabrício não tinha vindo conosco. Perguntou-me por que ele não viera,
comecei a chorar desesperadamente, contando o que acontecera. Ele, sensibilizado, disse que não era para eu me sentir decepcionada. Cada um de nós tem seu livre arbítrio. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Você, minha irmã, tem feito a sua parte. Ele tem que fazer a parte dele. Assim dizendo, convidou-me para sentar, pois a reunião já iria começar. A prece feita pelo Senhor Humberto me fez acalmar um pouco. Depois ele passou a palavra a uma tarefeira da casa que nos trouxe um tema evangélico belíssimo: fazer aos outros o que quereis que os outros vos façam. De posse da palavra novamente, o seu Humberto, aproveitando o momento dos peces, nos disse: não temos boas notícias hoje, pois o nosso Fabrício, aquele irmão, que fez o voto de abstinência na semana passada, não conseguiu o seu intento e caiu novamente, voltando a beber. E continuou sua explanação. Nós vivemos em sintonia. Sintonizamos com coisas boas e atraímos coisas boas. Sintonizamos com coisas ruins e atraímos coisas ruins para nós. Gostaria, nessa noite, de passar um novo conceito aos presentes sobre o alcoolismo. Supondo-se que um alcoólatra que bebe há mais de 20 anos e, em certo momento de sua vida, o seu organismo não aguenta mais e ele morre. Eu pergunto a vocês, ele vai para o céu ou para o inferno? Nesse momento, alguns dos presentes opinarão. Uns achavam que iria para o céu e outros para o inferno. Foi quando o Senhor Humberto retomou a palavra e respondeu: nem para o céu, nem para o inferno. Ele vai para o boteco, pois quem morre é o corpo. O espírito continua vivendo com todas as suas necessidades, inclusive com vontade de beber, pois é o espírito que está doente, é o espírito que precisa de tratamento. André Luiz, um dos mentors do nosso querido Chico Xavier, nos diz que, para cada alcoólatra que está bebendo em um bar, existe em média de 4 a 15 espíritos bebendo com ele. Daí, meus queridos, a grande dificuldade que nossos irmãos têm em deixar o vício. Quando um irmão nosso, encarnado, vem para a nossa reunião, enquanto está sendo tratado no plano material, os nossos irmãos desencarnados estão sendo tratados no plano espiritual. Se o nosso assistido persiste em seu intento de frequentar nossas reuniões, ele acaba por se libertar desses espíritos, passando a refletir de modo mais livre sobre o seu problema, conseguindo, assim, em conjunto com a evangelização, a fluidoterapia e a terapia de grupo, se libertar do vício. Assim o Senhor Humberto deu por encerrada sua fala naquela noite. A reunião continuou com a palavra do Senhor Sabino, que enalteceu os comentários do Senhor Humberto e, como naquela noite não havia ninguém para dar seu depoimento, passou a palavra novamente ao Senhor Humberto, que fez a prece de encerramento. A reunião daquela noite tinha sido muito importante para mim, pois eu tinha conhecido um pouco mais sobre os problemas do alcoolismo. Despedimo-nos dos presentes, renovando votos de muita força a todos para que pudéssemos estar à reunião na próxima semana. Passados alguns meses, meu marido, infelizmente, estava cada vez mais envolvido com a bebida. Chegava quase todo dia alcoolizado. Muitas vezes eu e minha filha o colocávamos para dentro de casa, dávamos-lhe banho e o trocávamos, e também o colocávamos em sua cama, pois o estado de embriaguez era tal que ele acabava dormindo na soleira da porta. Certo dia Fabrício saiu cedo de casa. Já era noite e ele ainda não havia chegado. Esperei até tarde, mas acabei adormecendo no sofá da sala. De madrugada, acordei preocupada, pois ele ainda não chegara. Liguei para a polícia, contando-lhes o ocorrido. Como todos o conheciam bem, ficaram de dar uma busca pela cidade e me informariam sobre qualquer novidade.
Temerosa, liguei para meus pais e os meus sogros, informando-lhes o fato. Passei aquela noite em claro, esperando notícias de meu marido. Nada disse à minha filha para que não a preocupasse. Pela manhã recebi um telefonema da delegacia dizendo que, infelizmente, não o haviam encontrado, mas que as buscas continuavam, inclusive as cidades vizinhas foram comunicadas e, quaisquer novidades, seríamos informadas. A grande verdade é que Fabrício havia desaparecido. Eu continuava frequentando o grupo de apoio, buscando forças para enfrentar o problema. Sara também me acompanhava, pois já tinha tomado conhecimento da situação de seu pai. Numa das reuniões do grupo, o Sr. Humberto explicou que era para eu manter a minha fé e, me reconfortando, disse também: os alcoólatras, muitas vezes, abandonam seus lores, por vários motivos, tais como vergonha, insegurança, revolta por não ser compreendido. Continuemos orando, pedindo ao plano maior que o ampare, onde ele estiver. Passaram-se 3 anos, desde o desaparecimento de Fabrício. Nossa vida, minha e de minha filha, estava muito difícil. Papai nos ajudava como podia. Eu continuava a fazer salgadinhos para vender. Sara continuava seus estudos e havia arrumado um emprego numa loja da cidade. Neste período, na casa espírita que frequentávamos, fui convidada a fazer parte de um grupo de estudo da doutrina e participar como tarefeira no DISA, ajudando nas reuniões. Tive, então, a oportunidade de conhecer melhor a doutrina espírita, o que me deu condições de entender um pouco mais sobre a vida e sobre a espiritualidade. Aprendi muito sobre o alcoolismo, suas mazelas, suas nuances e entendi que ele é uma doença do espírito, e não do corpo. O espírito é que está doente e, por consequência, se reflete no corpo. Benditos sejam os grupos de apoio, independentemente de religião, pois existem espíritas, católicos, evangélicos que são doentes alcoólatras e precisam ser tratados, necessitando de muito amor e respeito. Certa manhã, havia me levantado cedo. Sara já havia saído para o serviço e eu estava me preparando para fazer meus salgadinhos quando tocou o telefone. Ao atendê-lo, uma pessoa se identificou como Sr. Geraldo, administrador de uma instituição de caridade da cidade de Tupã SP, intitulada APOSP, Associação dos Amigos de Pacientes Egressos dos Hospitais Psiquiátricos, que trabalhava no socorro de alcoólatras, andarilhos, psicóticos, perguntando-me se conhecia um senhor de nome Fabrício Gomes. Naquele momento minhas pernas bambearam e quase caí, mas buscando todas as minhas forças, equilibrei-me e lhe respondi, quase sem voz: sim, é o meu marido. Ele explicou-me que Fabrício estava internado em sua instituição e, infelizmente, seu estado era muito crítico. Explicou-me, ainda, que ele tinha sido recolhido pela instituição numa das praças da cidade, num estado deplorável, muito doente, com cirrose hepática e pneumonia havia alguns dias. E dando mais detalhes disse-me que, ao mexer em um saco que trazia consigo, encontrou alguns objetos pessoais. Junto deles um cartão com número de telefone com o qual pôde entrar em contato comigo. Ainda muito nervosa com a notícia, consegui pegar o endereço e o telefone da instituição e me comprometi que logo mais ligaria para combinar o que fazer com o meu marido. Agradeci imensamente a gentileza do Sr. Geraldo e desliguei o telefone. Não sei quanto tempo fiquei ali parada, em frente ao telefone, sem saber o que fazer. Decidi ligar para os meus pais contando do telefonema. Avisei também meus sogros e lhes disse que, assim que tivesse alguma solução, os informaria. Comuniquei o fato à minha filha que estava no serviço, tranquilizando-a, e avisei que tomaria todas as providências possíveis para ajudar o seu pai.
Passado o impacto inicial, reunimos-nos em casa, meus pais e os pais de Fabrício, e decidimos ir a Tupã, para ver a possibilidade de removermos Fabrício para nossa cidade. Assim procedendo, ligamos para o seu Geraldo e combinamos que, no dia seguinte, seguiríamos para Tupã, devendo chegar à instituição mais ou menos às 9 horas. Chegamos à cidade de Tupã, às 08h30. Diga-se de passagem, uma estância turística muito linda e hospitaleira. Paramos num posto de combustível, numa avenida chamada Tamoios, e perguntamos ao frentista o endereço da instituição, que prontamente nos indicou, com muita gentileza, dizendo que era próximo de onde estávamos. Ao chegarmos à instituição, fomos recebidos pelo Sr. Geraldo que, educadamente, nos levou até a administração da instituição, colocando-nos a par de tudo o que vinha ocorrendo com Fabrício. Contou-nos que ele fora encontrado em uma praça da cidade, que fica defronte à instituição, deitado em um dos bancos, num estado de saúde deplorável, totalmente alcoolizado, e que foi recolhido por um de seus enfermeiros. Em seguida, nos levou até uma enfermaria, onde ele se encontrava. O quadro que víamos era muito triste. Fabrício estava magro, tinha envelhecido muito, apresentava dificuldade para respirar, sendo auxiliado, naquele momento, por uma máscara de oxigênio. Precisamos, naquele momento, amparar minha sogra, que não suportou ver o seu filho naquele estado. Depois de nos recompormos, fomos recebidos pelo médico da instituição. Ele nos informou que o quadro clínico de Fabrício era muito grave e, infelizmente, ele não tinha muitos dias de vida. Compreendendo a gravidade do caso, solicitamos ao médico a autorização para que pudéssemos removê-lo para o hospital de nossa cidade. Depois de algumas recomendações quanto à remoção, ele nos forneceu um laudo médico para ser apresentado ao médico do hospital e liberou sua transferência. Tomamos algumas providências de praxe e, com a ajuda da APOSP, que nos cedeu a ambulância, pagamos o combustível e as despesas de viagem do motorista. Assim, no dia 15 de julho de 1993, Fabrício dava entrada na UTI do hospital. Foram dias muito difíceis aqueles. As visitas estavam restritas e somente eu, minha filha e seus pais, podíamos vê-lo, mas nunca nos falamos, pois ele se encontrava em coma. Os irmãos do Disa mantinham-se em preces constantes. Minha querida amiga Lourdes estava sempre comigo, dando-me muita força moral e, depois de uma semana de muito sofrimento, Fabrício veio a desencarnar, precisamente às 20h30 do dia 23 de julho de 1993, um sábado, tendo como causa mortes insuficiência respiratória proveniente de complicações pulmonares devido à pneumonia aspirativa muito comum em alcoólatras. Foi detectado também avançado grau de cirrose, que já havia comprometido todo o seu fígado. Seu corpo foi velado no velório municipal onde nossos familiares receberam condolências de toda a sociedade, pois Fabrício, embora alcoólatra, era muito querido por todos. Alguns meses se passaram desde o ocorrido. Aqueles dias tinham sido muito difíceis para mim. Uma tristeza muito grande se apoderou do meu ser. Embora tenha lutado com todas as minhas forças para recuperar o meu marido, não alcancei meu objetivo. Mas, graças ao Disa, que continuava a frequentar, consegui equilibrar-me novamente. Minha vida estava retomando o seu ritmo. Minha filha, agora com 18 anos, estava namorando um jovem rapaz que ela havia conhecido na casa espírita que frequentávamos. Nós havíamos nos mudado para a casa do papai que fez questão de nos acolher em seu lar, dando-nos todo o apoio moral e financeiro. Todas as segundas, quintas e sextas-feiras, eu continuava a frequentar a casa espírita Francisco Cândido Xavier, onde, às segundas-feiras,
participava do culto do Evangelho e dos peces. Às quintas-feiras, participava do trabalho de socorro aos alcoólatras no DISA e às sextas-feiras, participava de um trabalho de desenvolvimento mediúnico coordenado pelo Sr. Humberto. Em uma das reuniões da sexta-feira, sempre no final, fazíamos uma avaliação do que havia ocorrido na reunião. Eram lidas mensagens psicografadas, quando havia, e naquela noite de Luísa, médium de ilibada moral e de total confiança do grupo, disse-me que havia uma mensagem para mim e, com a anuência de todos os presentes, passou a ler. Querida Rê, em primeiro lugar, quero lhe pedir perdão, por tudo que lhe fiz sofrer. Hoje, me foi permitido pelo plano maior que viesse até esta casa bendita para lhe trazer esta mensagem. Estou ainda em tratamento, aqui no plano espiritual, mas me sinto muito melhor, e tenho sido muito ajudado pelas vibrações de carinho e amor que vocês me enviam todas as semanas, em suas preces. Somente agora tomei consciência do meu estado espiritual. Aqui me disseram que sou um suicida, pois joguei fora minha vida, envolvido pelo álcool. No plano espiritual, existe um grande hospital de recuperação de alcoólatras e drogados, onde estou em tratamento. Me disseram que, assim que eu estiver em condições, vou ser levado todas as quintas-feiras, juntamente com outros alcoólicos, para participar da reunião do DISA, para que nos reforcemos no intuito de nos libertarmos deste vício. Quero mandar um beijo e um abraço à minha querida Sara e que ela possa me perdoar também. Aos meus queridos pais e aos meus sogros, mando-lhes um forte abraço. Te amo muito e, um dia, se for permitido por Deus, nos reencontraremos. Quero deixar aos assistidos do DISA uma mensagem, que eles tenham muita fé e se apeguem aos ensinamentos do DISA, pois só através da conscientização conseguirão se libertar. Continue na sua tarefa bendita de ajudar os alcoólatras. Que Deus nos dê forças a todos para vencermos esta batalha contra o alcoolismo. Com muito respeito a todos, Fabrício. 28 de outubro de 1994. Detalhe, era o jeito carinhoso com que Fabrício chamava Regina. O silêncio era total na sala. Alguns dos presentes choravam de emoção. Luísa, gentilmente, cedeu-me o manuscrito, para que eu guardasse de lembrança. O senhor Humberto, de posse da palavra, comentou. Bendita doutrina dos espíritos que nos dá condição de entender que o espírito é eterno e que tanto no plano espiritual, como no material, está sempre em aprendizado. E assim falando, convidou a todos que o acompanhassem na prece final. Esta é minha história. Fiz questão de contar-lhes para alertá-los dos problemas que o álcool traz a uma família. O álcool adentra pela porta da frente de nossa casa e a felicidade sai pela porta dos fundos. O álcool e a felicidade não convivem debaixo do mesmo teto. Quantas famílias dizimadas, quantas tragédias em função do álcool. Homens como meu marido, que conheci jovem, bonito, vigoroso, se tornam um mulambo na mão deste vício terrível. Escravizados, perdem totalmente sua identidade, seu caráter, vivendo como zumbis, perambulando pelas amarguras da vida, até que seu físico não aguente mais, e seja ceifado pela morte, desencarnam, em situações quase sempre deploráveis. Aprendi, na bendita casa Francisco Cândido Xavier, que os espíritos influenciam sobremaneira os alcoólatras. É que esses espíritos, alcoólatras desencarnados, precisam beber, pois o que morre é o corpo, o espírito continua a viver com as mesmas necessidades que tinha antes. Foi no DISA que descobri que meu marido era um alcoólatra. Embora ele não tenha se recuperado, nesta encarnação, por não ter conseguido se libertar deste vício maldito, eu tomei consciência de que também sou um espírito em evolução e,
com os conhecimentos adquiridos por meio da doutrina dos espíritos, hoje procuro ajudar meus irmãos que se encontram ainda sob o domínio do alcoolismo. Assim fazendo, estarei me ajudando e ajudando o meu marido, em espírito. Em uma de nossas reuniões, o nosso querido Humberto nos disse: com a ajuda do plano espiritual maior, futuramente, erradicaremos o alcoolismo da face da Terra. Hoje, tenho consciência de que faço parte deste grupo de pequenos tarefeiros do Cristo que lutam com todas as forças para que esse intento seja alcançado.